Olá, eu sou Fausto Moraes e estamos começando mais um Iajus Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, contamos com a ilustre presença do professor José Luiz de Moura Faleiros Júnior. O Faleiros, como vai ser conhecido aqui, é doutor em Direito Civil pela USP, doutor em Direito, Tecnologia e Inovação pela UFMG, docente da Faculdade Milton Campos e da Esquemar Law School. Faleiros, seja muito bem-vindo no nosso podcast sobre Direito e Inteligência Artificial. E eu queria já, de início, saber de você como que você teve o interesse despertado para essa área da inteligência artificial e essa conjugação com o direito. Olá, Fausto. Olá a todos os que nos ouvem e nos acompanham. É uma honra participar. Eu fiquei muito feliz com o convite. Me permita, de início, registrar não apenas os meus agradecimentos, que são devidos pela qualidade, pela longevidade e pela técnica sempre trazida à tona nos episódios do podcast, mas também pelo privilégio que é poder interagir com você, meu caro Fausto, um grande pesquisador do tema, um amigo muito generoso e que me dá a honra desta interlocução para um bate-papo que certamente será enriquecedor para mim, inclusive. Afinal de contas, estamos a dialogar sobre um dos assuntos que permeiam o debate atual a respeito de novas tecnologias e que influencia o direito diretamente. Inteligência artificial, inegavelmente, é um tema polêmico, desafiador e que há anos já vem sendo debatido, inclusive na seara jurídica. E o meu interesse pela matéria já é um tanto quanto longevo. Eu brinco, Fausto, que sou um engenheiro em constante formação. Quis cursar a engenharia quando estava ainda no ensino médio e já tinha um hobby, um desejo, um gosto pela tecnologia e cheguei a ser aprovado à época quando eu morava em Uberlândia, Minas Gerais, pelo processo de ingresso seriado daquela universidade, o PAIES, para o curso de engenharia elétrica, que me proporcionaria, como engenheiro eletricista, caso viesse a cursá-lo, a opção pela ênfase da reta final em diante do curso de graduação, por computação. Claro, com um viés mais voltado ao hardware, não tanto ao software, como seria o caso da engenharia de computação ou da ciência da computação. Aprovado fui, simultaneamente prestei o vestibular, mas este para o direito, também na mesma universidade. À época, é bom sempre lembrar, não existia a Lei 12.089 de 2009, que veda dupla graduação simultânea em instituições públicas. Estamos falando do final do ano de 2006, então já estou um velho senhor, mas à época, depois de muita reflexão e de muito pensar sobre qual opção deveria seguir, imaginando a dificuldade que seria conciliar um curso de tempo integral, como é a engenharia elétrica, com outro de meio período, o direito, condensando manhã, tarde e noite, seria muito desafiador. Optei pelo direito, até por ter uma família que é da área e ter uma noção prévia do que esperar da carreira jurídica. De fato, a tecnologia já me inspirava na época e essa é uma informação curiosa sobre a minha história na matéria, porque veja, ainda enquanto estudante do ensino médio, sabendo que eu era um aficionado por tecnologia, estudava, gostava de aprender, de testar, inclusive, códigos de programação, trabalhava com programação web especificamente, inclusive com web design, que na época ainda florescia, com linguagens como o CSS, que muito me inspirou e muito me fez crescer enquanto um programador robista. Mas o meu pai, percebendo este meu gosto pela matéria, me apareceu em casa um belo dia, por volta de 2004, 2005, com um pequeno livro, cujo título é Aspectos Jurídicos da Contratação Telemática e Informática, do professor Newton De Luca, que eu tive a felicidade de conhecer anos depois, famoso professor da Universidade de São Paulo, uma grande referência no direito digital brasileiro e até internacional. E foi o primeiro livro que li, mesmo ainda no ensino médio, e que me fez perceber a existência de uma conexão entre direito e tecnologia, nos anos de Então, no 2005 começo e da sua 2006. faculdade de direito, você já teve uma percepção que muitas vezes é difícil, saber que o direito não é uma ciência isolada e que ela está sempre se desenvolvendo a partir de outros elementos transdisciplinares.
Exato, e essa constante evolução era percebida, inclusive, nos desafios que, como graduando em direito, começava a perceber. As atualizações constantes das leis e um surgimento de novas situações jurídicas merecedoras de tutela que não eram abarcadas pelas leis existentes, muitas vezes no direito penal, com crimes cibernéticos que surgiam a todo momento, outras vezes, inclusive por ter vivido o período do surgimento e da popularização das redes sociais, tempos do MySpace, do Orkut, e depois já, tô velho, né? Mas depois já graduando também do Facebook, e alguns dos desafios relacionados à tutela da imagem, à tutela reputacional, à remoção de conteúdo, ou seja, assuntos que sequer estavam tutelados, pois não existia o Marco Civil da Internet, basicamente nenhuma outra legislação Uhum. naquele tempo, já me faziam perceber uma lacuna, verdadeiramente, Que é o que espaço do direito digital, que é essa é a grande, digamos assim, se a gente pode chamar de ramo do direito que todos nós, de alguma maneira, transitamos quando discutimos essas questões da inteligência artificial, da ciência de dados, das automatizações, exatamente. né? De fato, você mencionou bem a ciência de dados, porque a tutela jurídica começa muito consumerista, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor às várias situações ligadas ao comércio eletrônico, evolui, transcende um pouco do direito privado para o público, passa a permear um debate muito curioso, né, sobre o avanço da internet como um ambiente fora de qualquer jurisdição ou extraterritorial. E isso nos instiga a pensar sobre se haveria limites territoriais aplicáveis à internet ou se não haveria, inclusive para definição de jurisdição, para o direito internacional público, para o direito penal. E depois, mais tarde, os temas que estavam, de certa forma, hibernando no direito, muitos deles ligados à estatística ou à ciência de dados, até mesmo à matemática, passam a surgir paulatinamente por meio da digitalização do judiciário, do aumento da utilização de sistemas de processo judicial eletrônico, do incremento da busca, principalmente dos advogados, da seara privada, por soluções tecnológicas para otimizar as rotinas dos escritórios, que passam então a demandar novos nichos de mercado que vieram a ser ocupados pelas law techs e legal techs, né? Startups ligadas ao setor de tecnologia, com temas como a jurimetria e outros similares ainda germinando, ainda evoluindo. E de fato, esse mercado explodiu, não é, Fausto? Eu acho que hoje toda a orientação da pesquisa brasileira ela é indissociável a essas novas temáticas do direito digital, da inteligência artificial, da ciência de dados. Eu acho que a partir da pandemia a gente teve essa virada tecnológica muito brusca. Inclusive a gente vê nesses produtos de diferentes programas de pós-graduação, doutorado, as teses de doutorados e as dissertações são todas voltadas para essa área. O interessante é que quem já tem um histórico de pesquisa que nem você já é uma pessoa que tem uma visão muito ampla dos diferentes assuntos e campos dessa temática. E uma coisa que geralmente chama a atenção do pessoal e eu gosto de perguntar é: a gente fala muito da inteligência artificial, dos programas, a gente falou aqui da ciência de dados, mas quais são os programas de inteligência artificial que você usa? Excelente pergunta. Acho que é inevitável. Estamos em 2025, época na qual o acesso da população em geral a sistemas de inteligência artificial se tornou muito franco, muito aberto. Esta não era a realidade pré-pandemia. Embora já se falasse, já se aventasse a possibilidade da utilização de modelos de inteligência artificial, principalmente aqueles que hoje são conhecidos como Transformer-Based Models, os modelos transformadores baseados em redes neurais convolucionais ou recorrentes, não é? De fato, era muito restrito o acesso a bases de dados que pudessem ser utilizadas como conjuntos de treinamento e, posteriormente, como conjuntos de testes no que se chama de aprendizado por reforço, na estrutura do machine learning. Porém, sendo um entusiasta do tema, eu me lembro como se fosse ontem, nos idos de 2015 para 2016, quando li uma notícia a respeito da fundação da OpenAI, com grandes figuras do segmento tecnológico norte-americano envolvidas, inclusive o próprio Elon Musk e outras grandes personalidades da área, mas numa iniciativa que parecia ousada demais, de desenvolver um verdadeiro sistema de inteligência artificial, que à época era algo completamente utópico.
O melhor repositório que tínhamos ao alcance em caráter aberto, né, em open source, era o BERT da Google, que oferecia uma quantidade razoável de parâmetros para treinamento de um modelo, mas, enfim, era algo ainda muito restrito. Eu acho que não Me era lembro também, popularizado da forma que esses últimos chats ganharam espaço, né? Era algo difícil, precisava de um conhecimento minimamente de funcionamento, da técnica, e a partir do lançamento do ChatGPT, por exemplo, que é assim, a grande marca, isso se tornou mais universalizável. Todas as pessoas têm a exatamente. opção de entrar em contato e desenvolver algum tipo de conversa ou até pedir uma determinada tarefa para esses chats. Eu diria, Fausto, e você tocou num ponto muito bom, que o desafio desse período, 2015 até 2018, envolvia a falta de uma interface. Era possível fazer o download de um acervo de dados como o do BERT, ou mesmo do GPT até a sua versão 2.5, que estavam disponíveis para download gratuitamente, mas era uma base de dados. Não existia um software para regê-la. E mesmo quando a OpenAI passa a desenvolver o modelo de inteligência artificial que opera o GPT, não havia uma interface gráfica que pudesse ser usada por um usuário leigo, por alguém que não tivesse domínio de linguagem de programação. E isso era uma barreira de entrada muito grande. Talvez valha a pena para os nossos ouvintes se situarem um pouco melhor sobre esses dois termos, modelo de inteligência artificial e sistema de inteligência artificial, alertá-los para a padronização da definição que a União Europeia passou a adotar em 2024. Todos nós sabemos que foi aprovado e está em vigor o Regulamento Europeu sobre Inteligência Artificial, popularmente chamado de AI Act, regulamento número 1689 de 2024, e como é comum no direito comunitário europeu, sempre são apresentados os recitals, os considerandos de toda norma aprovada como um regulamento. Dentre mais de uma centena de considerandos do AI Act europeu, o considerando 97 apresenta esta distinção conceitual: o que é um modelo de inteligência artificial e o que é um sistema de inteligência artificial. Se eu pudesse fazer uma comparação metafórica, Fausto, que acho que pode ser ilustrativa e interessante para o nosso público, eu diria que, comparando com um carro, um automóvel, o modelo de inteligência artificial é o motor. Ele funciona por si só, mas sem as rodas, sem a transmissão, sem o chassi, ele não vai a lugar algum. É preciso de mais estrutura para conduzi-lo. E o sistema representa justamente isso. O ChatGPT sem uma interface gráfica, online, com estrutura de login, caixas de diálogo para que você possa digitar os comandos textuais ou até mesmo para que grave um comando de voz, é inútil. Por essa razão, o motor, pura e simplesmente, o modelo de inteligência artificial, pode ser extremamente bem calibrado, extremamente bem desenvolvido por meio de técnicas sofisticadas, baseadas em redes neurais, mas sem que haja uma interface adequada, o usuário comum não saberá utilizá-lo. Este foi, talvez, numa comparação final, para que possamos ilustrar melhor, um dos desafios dos usuários do Midjourney, que passaram a se valer da infraestrutura gráfica do Discord para facilitar a confecção de prompts e o acionamento do modelo de inteligência artificial que estava operando num servidor local, com a estrutura do Discord para essa interlocução. Então, veja, à época, entre 2016 e 2018, eu já conhecia bastante as bases de dados, inclusive a do BERT e a do GPT nas suas versões 2 e 2.5, mas para utilizá-las era preciso baixar um software, como um Vicuna ou algum semelhante de acesso livre, e treiná-lo utilizando o poder computacional em loco, uma GPU, por exemplo. Levava-se em torno de 72 horas, até um pouco mais, para calibrar um modelo básico, digamos, como o do BERT, ou então para calibrá-lo com treinamento baseado, por exemplo, no acervo da Wikipedia, em torno de 30 gigabytes de arquivos. Não é tanto em termos de armazenamento, mas é muita quantidade em termos de dados não estruturados e dados estruturados. E depois era possível Valeiros, utilizar em bloco. essa tua fala aí no final me chamou a atenção para como que o direito acaba ah, tentando acompanhar um novo modelo, não um novo modelo, mas uma nova forma de enxergar o funcionamento da sociedade. Se até, digamos assim, 2010, 2015, a sociedade ela tinha muitos problemas decorrentes de questões tradicionais, acidente de carro, acidentes em empresas, acidente de consumo. Hoje, o que entra também nas nossas relações é o uso diariamente
de inteligência artificial. A gente estava falando aqui que você estava explorando de uma maneira precursora o funcionamento da inteligência artificial e hoje todo mundo usa. E também sei que você é uma pessoa que conhece muito da responsabilidade civil. A responsabilidade civil a gente sempre olha pensando nas questões analógicas do dia a dia, da reparação, e que relação que a gente poderia estabelecer entre essa nova forma de nós vivermos, conectados diariamente nesse ambiente digital, usando de inteligência artificial, com novos desafios colocados para a responsabilidade civil. Fausto, ótima pergunta. Antes, eu não respondi a anterior, né? Quais sistemas eu utilizo? Ah, sim, Eu sou um usuário vamos retomar. ávido. Quais sistemas que você utiliza? Será que esses sistemas aí eles podem provocar danos? Essa é uma pergunta complexa. Hoje eu sou um usuário assíduo de todos eles, os mais famosos principalmente, né? Eu utilizo o ChatGPT na sua versão Premium, ou Plus, como eles chamam. Uso o Grok, uso o Gemini, uso o Claude e também os sistemas geradores de imagens, especialmente o Midjourney. E confesso a você que estou explorando há alguns dias um sistema chamado Manus, Manus, Manus AI, que tem sido muito intrigante. O Talvez ainda Humanos tem prometido bastante. tenha prometido bastante. Eu tenho feito alguns testes com ele, ainda não tenho uma opinião formada, pois estou utilizando há apenas 5 dias, mas já tem me surpreendido um pouco. E é, Dito isso, o Humanos começou criando um grupo de usuários, que para você poder exato. usar, alguém tem que mandar o convite, e com o convite tem o acesso. Acho que essa que está sendo a grande disputa Isso. atualmente. E tem a proposta de ser uma interface colaborativa, como é um GitHub, por exemplo, em que Hum, todos podem contribuir para o aprimoramento do modelo. Tem um potencial gigantesco, né, inegavelmente, e tende a operar com mais transparência, que é um dos pontos-chave para discutirmos a responsabilidade civil. uhum. Você me pergunta se os modelos de inteligência artificial, principalmente os LLMs, os Large Language Models, baseados em estruturas Transformers, podem causar danos. Inegavelmente, sim. A nossa dificuldade é identificar exatamente, do ponto de vista técnico, até onde vai o liame de responsabilidade do supervisor do sistema. Estamos a imaginar uma responsabilidade de quem o desenvolve, de quem supervisiona os conjuntos de treinamento, de quem supervisiona o aprendizado por reforço na calibragem de testes. Estamos imaginando talvez a responsabilidade civil do usuário. É difícil. E esse tipo de monitoramento é extremamente desafiador. A título de curiosidade, antes de responder sobre a responsabilidade civil, Fausto, imagino que todos os nossos ouvintes tenham acompanhado a promulgação nos últimos dias de uma breve reforma ao Código Penal, que definiu a possibilidade da punição penal no crime do artigo 147b para a pessoa que se vale de sistema de inteligência artificial ou qualquer outro meio tecnológico capaz de gerar imagens que possam se coadunar com o tema da violência doméstica e familiar contra a mulher. A proposta é magnífica, necessária, mas a redação do parágrafo segundo que foi acrescentado ao Código Penal me parece temerária, pois fala em inteligência artificial genericamente e fala em outro meio tecnológico, qualquer outro meio tecnológico, também de forma ampla e no limite. Poderíamos imaginar situações até um tanto quanto abstrusas. Imagine só uma figurinha de WhatsApp gerada por um meio ou outro qualquer que seja tecnológico, gerando algum tipo de exposição ameaçadora. Me parece uma redação bastante temerária. E no limite, quando se pensa em inteligência artificial, como se monitoraria o prompt para que se saiba quem gerou o conteúdo potencialmente ameaçador a nível de violência doméstica? Pode ser uma daquelas leis que surgem e se tornam vazias pela Uhum. falta de fiscalização prática. E esse Porque talvez seja o grande problema da. do ponto de vista técnico, existe uma dificuldade de definir em sistemas como esse, você estava mencionando humanos antes, de quem efetivamente alterou o código, qual foi a contribuição de cada uma das pessoas, para fins que nós estamos falando agora, a responsabilidade penal. Imagine para a responsabilidade civil. É o mesmo problema, um problema de fiscalização, que tem a ver, inclusive, com discussões sobre o limite da técnica. E até que ponto, você bem disse, né, até que ponto é possível imputar responsabilidade a alguém por algo que não é mapeável. É Uhum, extremamente desafiador e nos colocaria, já transitando agora para um debate sobre a responsabilidade civil, na difícil escolha de talvez
imaginarmos um nexo de imputação baseado pura e simplesmente no risco, se aproximando da teoria do risco integral, como ocorre nas atividades de alto risco, a exemplo das nucleares ou mesmo no dano ambiental. São opções raras do legislador. Não me parece que seria o melhor cenário para sistemas de inteligência artificial. Do ponto de vista técnico, uma brevíssima explanação. O que se faz para monitorar e filtrar prompts que sejam enviados pelos usuários e potencialmente se tornem violadores de direitos, por exemplo, violadores de direitos autorais nas gerações de imagens, como ocorreu recentemente com o debate a respeito da cartoonização de fotografias, muitas se valendo do estilo do estúdio Ghibli, muito famoso no Japão e internacionalmente, mas também possivelmente de outros estilos gráficos ou de desenhos. Embora saibamos que o estilo não é protegido como direito autoral per se, certas criações, como a utilização da imagem de alguém, não é? Imagine uma personalidade famosa, até mesmo, porque não um grande artista, um político, um membro do judiciário, qualquer que seja a situação, quando a imagem é enviada para o sistema e se solicita que seja feita uma adaptação artística daquela imagem, o sistema tem que se negar a fazê-lo. E o que impede a realização de um comando como um prompt de criação de imagem com estilo artístico próprio é o que se chama, na ciência da computação, de hiperparâmetro. É uma espécie de fiscal. É um sistema colateral que está a todo momento analisando o prompt enviado para checá-lo contra diretrizes e parâmetros de aceitação ou recusa do comando escrito ou verbal. Quanto mais se experimenta, Fausto, mais se consegue ter noção do que é necessário filtrar. Conteúdo, por exemplo, como sites para download de material pirateado, filmes, seriados, sites com conteúdo pornográfico, com conteúdo que, por exemplo, viole direitos de imagem de pessoas, ou mesmo a geração de imagem com violação desses direitos todos, são situações que facilmente se consegue identificar e filtrar. Mas os workarounds existem e por essa razão é tão importante recalibrar os hiperparâmetros. Talvez a responsabilidade civil derive muito de uma visão contemporânea sobre accountability, palavrinha peculiar da língua inglesa e de difícil Uhum. tradução. Alguns dirão, é responsabilidade, outros dirão, não, tem mais a ver com o que se chama de prestação de contas, como consta da LGPD, por exemplo, no artigo 6º, inciso 10, ou até como constará, caso seja aprovado, no PL 2338 de 2023, o nosso projeto de lei sobre IA. Independente da tradução, essa noção de accountability congrega uma visão ética sobre o uso desses sistemas, que envolve os múltiplos atores envolvidos tanto no seu desenvolvimento, quanto na sua aplicação, quanto na sua supervisão, em relação ao manejo do sistema para fins lícitos. É uma função preventiva, porque não precaucional da responsabilidade civil, se materializando no uso para evitar o dano. Porém, caso ocorra, a identificação de quem o perpetrou depende novamente daquele princípio que eu mencionei rapidamente no início desta resposta, princípio da transparência. Precisamos que as empresas por trás desses sistemas, OpenAI, Google e tantas outras sejam absolutamente transparentes quanto aos seus termos de uso, quanto à política de privacidade que adotam, quanto à cadeia de custódia da prova para que se identifique o autor do prompt e para que se possa solicitar esse tipo de informação na busca pela real autoria, não é, de uma criação Uhum. por meio de comando em sistema de inteligência artificial e, finalmente, podemos chegar ao limite de defender o princípio da explicabilidade, que se almeja regular por lei, ainda não existe no Brasil, mas já existe na União Europeia e que pode, em situações limite, levar a uma decisão judicial pela qual se ordene a abertura do código-fonte para uma investigação minuciosa do ITER. Uhum. Eu quero aproveitar que você mencionou a explicabilidade e te provocar nesse sentido, como que a gente pode atribuir um tipo de responsabilidade civil nesses modelos que a explicabilidade não é possível, porque a gente sabe que diversos modelos e os modelos que apresentam a sua maior sofisticação hoje são modelos de deep learning.
que tem redes neurais e um aprendizado profundo, que nem muitas vezes o próprio desenvolvedor tem capacidade de dizer como que funciona. Essa zona de risco, e já que nós estamos falando da responsabilidade civil, a gente teria algum mecanismo jurídico, alguma orientação da responsabilidade civil que nos ajudasse a lidar com esse problema da incerteza? Excelente pergunta, e parece até que foi ensaiado o nosso discurso aqui, porque abriu o gancho que eu precisava para chegar no outro ponto a respeito da regulação da inteligência artificial do ponto de vista da responsabilidade civil, que tem a ver com o chamado Risk-Based Approach, ou abordagem baseada em riscos. É uma calibragem do grau de reprovabilidade de certos usos do sistema de inteligência artificial. Você bem disse, alguns resultados gerados por um sistema de IA podem ser incognoscíveis aos seus próprios criadores. Isto é chamado na literatura especializada de caixa preta, uma black box. Por quê? Porque se torna opaca na medida em que uma estrutura de rede neural evolui tão rapidamente a ponto de não permitir que um ser humano, lendo especificamente o passo a passo que se seguiu algoritmicamente para obter um resultado no modelo, leve, por sua vez, este mesmo ser humano a uma confusão. E esta confusão, sendo inaceitável, deve ser proibida. Foi o que fizeram os europeus ao definir uma estratificação piramidal do risco ligado à atividade no implemento do sistema de IA. Certas situações, Fausto, que estão, diria eu, no topo da pirâmide, consideradas de máximo risco, são vedadas pelo AI Act. Imagine só o que se chama de dark patterns, padrões obscuros que podem levar aos vieses algorítmicos, dando ensejo a um debate muito adequado e legítimo sobre o que se convencionou chamar no direito de discriminação algorítmica. É um tema interessantíssimo. Embora nós tenhamos que reconhecer que, por si, a tecnologia é neutra, o que se faz dela não o é. E os dados gerados para produzir um comando podem levar a um resultado afetado por meio de vieses do comando precedente. Havendo falha no momento anterior, uma falha ex ante, pode haver uma falha no momento posterior, uma falha ex post, o que nos demandaria essa investigação causal que nem sempre é possível diante de uma black box. Os europeus, percebendo isso, vedaram alguns usos. Imagine só o social score, a atribuição de uma nota ao comportamento de alguém, como ocorre na China e é sabido amplamente, é uma situação inadmitida pelo regulamento europeu. Só vamos E- fazer uma comparação, até no trâmite do PL que busca regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil, que a gente tem uma grande influência desse modelo de regulamentação europeia. A gente também tentou construir uma estrutura que pudesse identificar riscos que não são admitidos, né? Riscos altos e riscos médios e uma série de salvaguardas para esses diferentes riscos. Isso me leva a pensar numa temática que a gente combinou para falar hoje, que é sobre as bets. Quando a gente pensou em fazer o programa sobre a inteligência artificial, você me disse, eu estou tratando aqui de uma temática sobre as bets, e eu fiquei curioso. Qual é que é essa relação do uso que a gente tem de uma forma geral das bets? O que isso tem a ver com inteligência artificial e de que maneira isso se conecta com a ideia de risco que a gente está tratando? Fausto, eu já penso que você vai ter que me convidar para um retorno aqui ao podcast, porque a IBETs são um tema que por si só poderiam render um episódio todo. Afinal de contas, se tornaram tão populares, não apenas no Brasil, é bom que se diga, mas a nível global, que têm Uhum. sido desafiadoras, inclusive para ciências como a psicologia, não é? Que investiga o vício em jogo de aposta, chamado de ludopatia, também tem se tornado um desafio do ponto de vista técnico, afinal de contas, praticamente todo tipo de circunstância se torna passível de uma aposta, não apenas o placar de um jogo de futebol ou de uma outra modalidade esportiva qualquer, mas até mesmo situações como o número de faltas, o número de escanteios, o número de cartões amarelos de um determinado atleta, são detalhamentos tão aprofundados que se torna difícil parametrizar o cálculo do que se chama neste universo de ODD, Uhum. que nada mais são do que as estatísticas de cálculo para gerar um fator de multiplicação do pagamento recebido em caso de vitória.
chamam isso também, faleiros de chances, né? Quais as De chances? Se chance. pudesse fazer uma tradução assim mais popular. E o interessante desse exemplo que você traz é que estavam falando até em fazer apostas eleitorais. Pois bem, imagine só que situação, me desculpe o termo, mas caótica, que poderia surgir a partir de um cenário de apostas eleitorais, com os eleitores que deveriam ter a sua opinião livremente formada em relação aos candidatos que escolhem, seja para o legislativo, seja para o executivo, de repente tendo as suas opiniões formadas por meio de tendências ou chances de lucro relacionadas à vitória de um determinado candidato. Isto teria o potencial de deturpar o próprio plano democrático, o que é absolutamente repudiável. Todavia, você me pergunta quais são os sistemas de inteligência artificial, perdão, que podem influenciar nesse ecossistema das Uhum, bets. São vários deles, principalmente para esse tipo de previsão probabilística. Se trabalha muito especificamente com regressão linear, é uma técnica da ciência de dados aplicada justamente para tentar apontar números percentuais relativos a um evento que se queira avaliar, mas como todo sistema, não é, Fausto? A previsibilidade encontra limites. E esses limites podem ser frustrantes, no mais das vezes, pois o sistema se baseará apenas naquilo que conhece. O conjunto de dados é o limite do conhecimento, entre aspas, ao qual o sistema de inteligência artificial tem acesso. E, portanto, quanto mais aleatório for o evento no qual se aposta, mais difícil será predizer qualquer resultado. Mas mesmo assim, o cálculo das odds ou chances é totalmente baseado em estruturas de modelagem de inteligência artificial estruturadas por redes neurais, geralmente convolucionais, que lançam as equações de regressão linear. E uhum. no limite da técnica, significa dizer que as empresas que gerenciam essas apostas esportivas nunca perdem dinheiro. As odds sempre contemplam, exatamente, as odds sempre contemplam também a margem, no mínimo, de empate do custo que se tem, ou então de um lucro, ainda que seja mínimo, para a empresa gestora das apostas. Então, Se diz que a claro, banca nunca perde, né, Faleiros? é Elas sempre aquele velho vai. ditado, E seja no mundo interessante analógico, seja no mundo das bets digitais. se replica. O interessante é que essa discussão sobre as bets, e eu estava pensando num outro desenvolvimento. Porque hoje em dia, como você mencionou antes, as bets legítimas e ilegítimas, legais ou ilegais, de alguma maneira elas podem explorar o vício da pessoa. E quando a gente fala da inteligência artificial, uma das grandes soluções que a inteligência artificial acaba explorando são o perfilamento das pessoas. Se a gente tem perfil de pessoas que têm uma tendência para o vício, aí não está um grande risco ou perigo de exploração dessa a doença da pessoa? Excelente pergunta. O que se chama de perfilamento é um desafio que, a rigor, já está, ainda que de forma recôndita, tutelado na LGPD brasileira, especificamente nas previsões do parágrafo 2º do artigo 12 e do parágrafo 2º do artigo 20, que combinados dão margem, dão sustentação normativa a que se discuta a vedação a esse tipo de atividade, que traça o perfil de alguém, o perfil comportamental de alguém. Todavia, embora não seja algo vedado per se, quando tangencia uma situação como a ludopatia, o vício nas apostas, ou poderíamos até descrever outra situação que a psicologia tem investigado bastante, a nomofobia, o medo de estar desconectado, o medo de estar longe da internet ou de um dispositivo como um smartphone, já é uma realidade entre nós. Eu brinco, Fausto, quando converso sobre isso com os meus alunos, que um de nós pode até desejar viver longe da internet, desconectado, ir para o mato Uhum. e tentar se tornar um ermitão completamente desconectado do mundo. Em tese é possível, mas eu não sei se dura muito. É praticamente inviável nos dias de hoje. E, portanto, esta dependência tecnológica tende a ser catalisadora do vício, pois a pessoa está o tempo todo com a tela em sua frente, seja do smartphone, seja do computador ou de um tablet, não interessa. Tendo uma tela à frente, existem as distrações à disposição, e uma delas pode ser justamente um aplicativo de uma dessas casas de apostas, ou pode ser um game, ou pode ser até mesmo algo relacionado a jogos de azar, não é?
como os cassinos online, que se Uhum. popularizaram tanto no Brasil a partir do pitoresco exemplo do tigrinho, não é? Pois bem, tudo isso pode levar a um vício. E esse vício, quando explorado por meio do perfilamento, é extremamente nefasto, pois a pessoa se torna hipervulnerável, independente de idade, independente de onde resida, independente de classe social, independente de qualquer fator. O vício em tecnologia por si só, catalisado pelo vício no ganho, ou na expectativa, não é, do ganho, é algo extremamente preocupante, pois é incontrolável. E por essa razão, me parece que a nível de responsabilidade civil, inclusive, esse tipo de uso da estrutura de perfilamento pode se situar no liame entre o que seria permitido e o que seria proibido. No caso dos europeus, a estrutura piramidal é bem definida. No nosso caso, como você bem disse, é um projeto de lei, não sabemos ainda se será aprovado como está. Caso seja, são duas as possibilidades: risco excessivo e alto risco, que você bem lembrou, gerando responsabilidade civil objetiva. Todo o resto, responsabilidade civil baseada em culpa presumida, aquela figura da inversão automática do ônus da prova. Seja por um caso ou por outro, esse tipo de utilização ludopática das plataformas de apostas parece se situar muito perto do liame do risco excessivo quando envolve o perfilamento. Então, concluindo, tendo a pensar, meu caro amigo Fausto, que esse é um debate que ainda nos desafiará muito nesses próximos anos a entender como a regulação pode limitar os riscos mais nocivos à própria saúde e à própria integridade dos usuários. Uhum. Nós falamos sobre muitas coisas aqui, sobre o uso nós podemos chamar dos chats de uma maneira geral, dos LLMs, nós falamos dessa questão da opacidade, falamos agora das bets, e para nós encaminharmos o encerramento desse episódio, que infelizmente acaba sendo breve, eu queria uma indicação sua de quem está começando a pesquisar nessa área do direito digital, da inteligência artificial. Quais que são os tópicos quentes do momento? Excelente pergunta. Como inteligência artificial é um ramo que evolui constantemente, não tem parado de surgir publicações, muitas delas acadêmicas, mas outras nem tanto, a respeito do que seja a inteligência artificial e até mesmo para provocar no grande público esse interesse. Eu recomendaria a todos a leitura do mais novo livro do Ray Kurzweil. É um autor muito polêmico, publicou no ano de 2006 uma obra chamada A Singularidade Está Próxima, Singularity is Near, e agora, em 2024, publicou uma espécie de epílogo em relação à sua obra anterior, uma continuação, Singularity is Nearer, ainda mais próxima. Uma obra que tem me agradado, uma leitura um tanto quanto complexa, mas que lança luzes sobre um futuro não tão distópico mais, não é este da singularidade tecnológica, e que nos faz olhar para o futuro de uma forma, ao mesmo tempo, reflexiva, um tanto quanto lúdica, e que nos faz pensar sobre como o nosso papel, enquanto seres humanos e supervisores da evolução de todos esses sistemas, pode ser colocado em xeque caso deixemos que tudo corra solto, se me permite o coloquialismo, Fausto. Hum, muito bom. Eu acho que esse é o grande tema, né? Como a gente vai desenvolver estratégias para supervisionarmos esses diferentes e muitas vezes opacos sistemas. Eu devo agradecer a sua presença aqui, Faleiros, no nosso podcast. Tenho certeza que você conseguiu expor toda a sua pesquisa, um pedaço da sua pesquisa, né? E quando a gente faz o podcast em virtude de ter um tempo muito pequeno, sempre falta algo a se falar e com certeza a gente vai voltar a conversar. Mas nesse meio termo, eu convido a quem está nos acompanhando que conheça os episódios também anteriores do Iajus Talk, estão disponíveis no Spotify e no YouTube. E já vou encaminhando para o encerramento desse episódio, agradecendo, Faleiros, pela participação e espero que logo, logo todos nós nos encontrarmos. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado.